Amém, queridos, a paz do Senhor. Podeis assentar. Glória a Deus. Muito obrigado pela tua presença. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, capítulo 5. A Bíblia King James atualizada. É a leitura que eu farei neste livro sagrado. E nós estaremos falando um pouco nesta noite sobre você quer ser curado, é o tema de hoje. Você quer ser curado? Então você vai perguntar para você mesmo, porque hoje Deus estará confirmando a palavra pregada em nome de Jesus. Amém? Então vamos à leitura. Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Neste ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo descia um anjo do Senhor e agitava as águas. E o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas águas, era curado de qualquer doença que tivesse. E estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quanto estou indo, desce outro antes de mim. E ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou seu leito e andou, e aquele dia era sábado. Glória a Deus. Verso 6, quando Jesus viu deitado, sabendo que estava ali, havia muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Irmãos, eu tive o privilégio de estar exatamente neste lugar, aonde em 2014, a gente, pela graça de Deus, nós estivemos lá. E a gente viveu experiências bem peculiar. Agora, uma coisa interessante é que em plena consciência, quem rejeitaria uma cura? Qualquer pessoa que esteja enferma, jamais rejeitaria uma cura. Se eu perguntar para todos vocês aqui hoje, quem é que está enfermo e quer ser curado, tem certeza que todos vocês vão levantar as mãos e dizer: pastor, eu quero a cura, eu preciso dela. Só que a mesma cura que tira a dependência traz também responsabilidades. É uma das coisas que muitos não prestam atenção nisso. A mesma cura, a mesma libertação que tira a sua dependência física, ela também traz responsabilidades físicas. E quando Jesus olha para esse homem, Jesus ele dá 3 atitudes para esse homem. A primeira: levanta. Segunda: toma o teu leito. Terceiro: anda. Então olha o compromisso de uma pessoa que já está curada. Se você está curado, qual é a sua atitude? Você tem que se levantar, você tem que pegar o teu leito e dizer: ó, não preciso mais, pelo menos por esta razão, e também você precisa andar. Então, as dependências acabam e a responsabilidade começa, entendeu? Esta é a versão de muitas pessoas quanto à cura. Então, por que Jesus, ao encontrar esse homem no templo, ele diz: você já está curado? Se você ir lá no verso 14,
Você vai ver que Jesus encontra esse homem no templo depois de curado, e Jesus vai falar para ele: olha, você já está curado, olhe, cuidado para que não peques mais e te suceda coisas piores. Mas vamos ficar aqui com uma palavra: você já está curado. Diga comigo: eu já estou curado. Glória a Deus. Ou curada, glória a Deus. Irmãos, porque Jesus lembra ele no templo que ele já está curado? Algumas pessoas a gente precisa lembrar que ela agora não é mais uma pessoa dependente, que agora ela não é mais uma pessoa incapaz, e que agora ela é uma pessoa liberta. Tem pessoas que está liberta e não sabe. Tem pessoas que está curada e não sabe. Tem pessoas que está livre, mas continua na gaiola, não é verdade? Então, quando Jesus ele encontra esse homem no templo, Jesus vai dizer: olha, você já está curado, você já está são. Então, queridos, Deus quer virar a página de uma pessoa que está presa, para dar liberdade. Mas você sabia que tem gente que teme a própria liberdade? Tem gente que teme a própria liberdade. Eu me lembro de um moço, quando a gente era jovem ainda, e esse moço foi preso, pagou-se o tempo da sua prisão, e foi para casa. E ele falava para mim assim: eu tenho mais medo aqui fora do que lá dentro, eu tenho mais pavor de viver aqui fora, na liberdade, do que dentro de uma prisão. E a gente sabia por quê? Porque ele estava sendo ameaçado de morte. Então, não é o caso desse homem aqui, mas mentalmente, na mente de muitas pessoas, sabe, ainda continua a prisão. A pessoa ainda continua aprisionada em muitas coisas que ela consegue, pode fazer agora, mas ela não faz, porque ela se limitou lá no passado. Ela continua deprimida, ela está curada, mas continua deprimida. As suas funções, em razão das suas negatividade, do seu negativismo, ainda continua sem libertação. Então Deus quer virar a página amarela dela, aquela página amarelada, e ela continua preocupada: será que a próxima página não é temerosa? Será que virá uma página de vitória? Outro problema virá. Então as pessoas começam a pensar: Deus está mudando minha vida para quê? Deus está trabalhando em mim para fazer o quê? O que é que realmente vai acontecer comigo? Esquece daquele hino: segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada, se o mar está ampolado, se tudo está ofuscando, segura na mão de Deus, porque Ele te sustentará. Nós temos que ter essa consciência. Então, quando Deus quer virar a nossa página, deixa Ele virar. Quando Deus quer nos abençoar, deixa Ele nos abençoar. Não coloque obstáculo. Não diga para Jesus: Senhor, não tem o que fazer. Então, querido, Deus quer virar a tua página hoje, amém? Deus quer virar, deixa Ele virar. Glória a Deus. Então, esse homem, me parece, olhando pelo texto, parece que ele também tem algumas dependências. Nós vamos, no decorrer do texto, aprender isso, que impedia ele enxergar a sua própria capacidade. Tem gente que vive essa dependência, pessoas que são saudáveis, inteligentes, pessoas muito espertas, mas continua presa como se fosse alguém dependente, ineficiente, inapta, pessoas que estão no mundo da paralisia mental. Foi curada fisicamente, mas espiritualmente esta pessoa está totalmente paralisada. Você conhece aquela pessoa que está morrendo nas mãos do marido malvado,
mas acha que ficar sem ele seria pior. É melhor morrer na mão do marido malvado do que viver sem ele. Você já viu esse tipo de gente? Eu tenho um amigo que é cruel comigo, ele me faz sofrer, mas ele criou uma dependência para mim não ficar longe dele. O teu marido malvado criou uma dependência para você ficar mendigando aos pés dele. A tua esposa também pode ter feito isso. O teu amigo, quem sabe o teu empregado, o teu patrão, pode ter feito isso. Infelizmente tem gente sofrendo e lamentando a própria decisão, a própria escolha, quando deveria estar em outro patamar. Vocês estão compreendendo? Diga: essa palavra não é para mim. Ninguém falou nada. Diga: esta palavra é para mim. Amém. Esta palavra é para nós. Se você crê que é para você, também é para mim. Hoje, agora, Deus está dizendo: é hora de você sair dessa dependência. Qual era o estilo de vida desse coxo que estava ali há 38 anos, paralisado? Qual era o estilo de vida dele? Dependência total, dependência dos outros, dependência da vida, dependência da autoajuda. Era essa a situação desse homem há 38 anos. Quem tem 38 anos aí? Levanta a mão. 38 anos, tem várias pessoas, olha só. Estão sendo revelado aqui, irmãos, um motivo para você estar feliz. Sabe por quê? Porque você não precisou ficar prostrado esses anos todos. Deus te deu força. Quem tem mais de 38 anos aí? Levanta a mão. Olha, louve a Deus porque você não tem uma paralisia física. Você está em pé, você anda, você se move, você vai, você vem. Você ainda não depende de pessoas. E nem vai depender. Diga assim: eu não vou depender. Eu vou depender de coisas boas. Amém? Agora ficar paralisado porque uma pessoa te amarrou ali, isso é cruel demais. Isso não é eficiência. E o estilo desse homem é dependência. E por que Jesus lhe pergunta: quer ser curado? Aqui que está, irmãos, o questionamento. Se Jesus sabe que o homem está doente há 38 anos, porque Jesus questiona: por que você quer ser curado? Jesus precisava saber qual era a disposição dele para recomeçar a vida. Olha só, irmãos, o mistério dessa palavra. Jesus quer saber qual é a sua disposição para recomeçar a vida, quando muitas vezes você acha que ela se perdeu. E Jesus está dizendo para você: ainda dá tempo de recomeçar a vida. Então Jesus está dizendo para esse homem: você está há 38 anos paralisado, mas você topa recomeçar a vida? E por que Jesus faz essa pergunta? Porque na convicção de Jesus, aquele homem podia recuperar seu passado. Agora dependia dele, dependia da mente dele, do coração dele. Então o que passou, o que será que aquele homem pensou quando Jesus falou: quer ser curado? Eu tenho certeza que aquele homem começa a pensar: bem que eu quero ser curado. Eu quero ser curado. Mas o que eu vou fazer lá fora? Como será a vida lá fora? Aqui eu tenho comida todos os dias, pouco, migalhas, dependência, mas eu tenho. E lá fora, eu vou ter que recomeçar tudo. Eu sou aqui um cara paralítico, mas eu tenho pessoas que falam por mim, que agem por mim, que trabalham por mim. E lá é eu que vou ter que fazer lá fora. Quem aqui já criou um passarinho desde pequeno na gaiola? Você está com medo do Ibama, não precisa ter medo. De repente está bem registrado, não é verdade? Mas quem aqui já viu um passarinho ser criado na gaiola? Que você solta, ele volta. Que você abre a portinha, na hora da fome ele volta. Você já viu isso? O pássaro sabe que lá fora é melhor. Mas por que ele volta? Porque ele criou uma dependência de alguém. Ele está dependente de uma ajuda. E ele ainda não se deu conta
que ele pode ter a sua própria vida, ter a sua própria prosperidade, e não viver só de ração e alpiste. Ele também pode viver de coisas diferentes, de grilos, né? De milho, de frutos. Aquele passarinho que está lá, ele sabe que a vida não é boa, mas pelo menos tem comida todos os dias. Por isso Jesus pergunta para aquele homem: você quer ser curado? Você quer ser curado? Porque ele precisava aceitar, ele precisava querer o recomeço da vida. Irmãos, Deus está falando aqui nesta palavra. Tem gente que parou e não sabe como recomeçar, e Deus está dizendo: olha, eu já te dei a cura, e já preparei uma porta para você. Para onde ir? O que fazer, pastor? Deus está dizendo: olha, eu já abri a porta para você, eu já abri a porta para você. Diga: Deus já abriu a porta para mim, agora é eu, agora é você. Amados, o diabo tem feito muitos pensar que é mais cômodo a autopiedade, a autoajuda e ser dependente do que ter que recomeçar a vida. O diabo tem feito muita gente pensar assim: fali, acabou. Casei, não deu certo, acabou. Fiquei doente, agora é o seguinte, quero um atestado permanente, não vai ter mais jeito para mim, agora já era. Algo está trabalhando na sua mente, que na verdade não está no seu corpo mais, que você precisa ser curado. A pessoa é curada do corpo, mas continua com a mente paralisada, e Deus está dizendo assim: olha, eu posso fazer por você fisicamente, mas a minha maior preocupação é a tua mente espiritual. Essa é a maior preocupação. Eu acho que hoje nós vivemos um contexto onde as pessoas vivem um mundo temerário de doenças, de imobilidade e de fragilidade. E eu quero então falar sobre isso. Você quer ser curado? Que doença Jesus queria curar na vida daquele homem, daquele paralítico, além da sua paralisia? Jesus queria curar a sua paralisia mental. Era isso que Jesus queria fazer. Olha o que esse homem vai dizer: não tem quem me leve até o tanque. Veja bem, eu dependo dos outros. Ele está dizendo isso: eu dependo dos outros. Se não tiver quem faça por mim, eu não farei. Então eu pergunto: quem ajudou aquele coxo se levantar? Quem é que pegou na mão daquele coxo para ele se levantar? Nem Jesus tocou nele, irmãos. Nem Jesus tocou naquele homem. Interessante, né? Ninguém tocou nele. Olha, veja bem como a doença dele precisava da sua mente. Jesus só falou, só deu ordem: levanta. Palavras de Jesus têm poder, tá, irmãos? Palavras têm poder. Se a tua palavra tem poder, então põe poder em cima disso, porque a palavra de Deus tem muito mais. E quando você usa a palavra de Deus em nome do mestre, é em teu nome para mim me levantar, eu vou me levantar. Não pense duas vezes, joga a tua perna para cima, joga teu braço para cima, joga teu coração, joga tua alma, porque é Deus quem falou. Só as palavras de Jesus foram suficientes para aquele homem se levantar. Agora, vamos encontrando coisas interessantes nesse texto. Quem viu aquele homem prostrado, o que a Bíblia vai dizer? Que tinha uma multidão de enfermos ali. E os que viram aquele homem prostrado há 38 anos, no mesmo lugar, e agora vê aquele homem se levantando sozinho, por conta própria. Preste bem atenção nisso. E mais, pegando o seu leito, colocando nos seus ombros, se bem que poderia ser uma rede, mas alguma coisa a mais tinha ali. E aquele homem, só o fato dele se levantar, colocar sua cama nos ombros e andar, aquele povo teria que aprender uma lição, na verdade. Aquele povo tinha que aprender uma lição. Que lição eles teriam que aprender? Nunca
é tarde para recomeçar a vida. Há 38 anos, nessa situação, a gente não sabe quantos anos aquele homem viveu antes de ser paralítico, ou se toda a sua vida foi paralítico. Não parei para meditar nisso, para analisar essa história, mas nunca é tarde para recomeçar. É isso, nunca é tarde para Deus restaurar a tua história, nunca é tarde para acreditar na tua vitória, nunca é tarde para você botar a tua fé em ação. Amém? Você acredita nisso? Mas pastor, agora então eu vou entrar, que é o verso 3, na parte polêmica. Mas pastor, por que uma multidão está enferma? Verso 3, e Jesus cura só um homem. Por quê? Será que era a propósito de Jesus? Eu já vi pessoas chegar para mim e falar assim: pastor, Deus curou uma irmã do meu lado e não me curou. Depois Deus confirmou que Ele só queria curar ela, Ele não queria me curar. Será que essa irmã estava certa? Sim ou não? Não. Vamos dizer não logo, pronto, acabou. Não estava certo. Então, quando Jesus cura aquele homem, irmãos, automaticamente era para aquele povo, aquela multidão que estava ali, levantar a voz, gritando: Senhor, e nós? O Senhor não vai curar também não? Senhor, o Senhor acabou de levantar um homem, que há 38 está coxo, que não consegue se levantar, por que o Senhor não nos cura também? Então, irmãos, começa a prestar atenção no texto. Não era para a cura daquele homem gerar fé na vida das pessoas, na vida dos enfermos, dos doentes, que estavam ali, eles saíram gritando: mestre, me cura também. Você gritou? Você lê o texto, você ouve alguém gritando, você pelo menos lê que alguém gritou? Você não vai encontrar isso, você não vai encontrar nada disso. E porque aquele coxo, a cura daquele homem não gerou fé nos demais enfermos, irmãos, infelizmente, a mente da multidão estava presa numa história chamada Tanque de Betesda. A mente deles estava presa ali. Eles não conseguiam ver nem Jesus chegar, nem Jesus sair. Olha o mistério de Deus para a tua vida. A mente presa perde a visão. A mente presa perde a revelação. A mente presa perde a oportunidade. Quando você está paralisado mentalmente, você não consegue ver o que Deus está fazendo à tua volta. E aquele povo que estava ali, irmãos, a Bíblia diz que tinha uma multidão de coxos, aleijados, cegos, ressequidos, pessoas enfermas, mas a mente deles estava presa na história do tanque, não em Jesus. Um homem, ouvi uma história que um homem viu as águas agitar e pulou, porque um anjo agitou as águas e foi curado. Ouvi uma história que de certo tempo um anjo vai descer nesse tanque. E porque Jesus disse ao coxo no verso 14: não peques mais, para que não te suceda coisas piores. Então nós vamos aqui conectando, a mente de Deus vai trabalhando na mente da gente. Pastor, ele não estava no templo, ele não estava no templo, Jesus não encontrou ele no templo. E porque Jesus olha para ele e diz assim: olha, não peques mais. Ele não foi ali para adorar a Deus, para servir a Deus. E porque ele recebe um recado tão duro, porque se você não tomar cuidado, as coisas vão ficar ainda pior. Irmãos, preste atenção. Um cara está 38 anos sem poder andar, no chão, se rastejando, e Jesus fala que ainda pode ser pior. Irmãos, que ânimo que dá, não é verdade? Que ânimo que dá. Eu me lembro
de uma vez eu estar fazendo quimioterapia. E chegou um pastor, cuidado com as profetadas, tá, irmãos? Chegou um pastor, pegou na minha mão e falou assim: que você quer, para que você quer que eu ore? Eu falei assim: não, eu estou fazendo quimioterapia, ora por mim. Segura a minha mão, segurou a minha mão e falou assim: Deus manda te dizer que não tem jeito, que vai ficar pior. Eu falei: meu moço, não tem como ficar pior, o pior já ficou, agora ou melhora, ou a história termina. Não, mas Deus falou que não tem jeito. Irmãos, quando Jesus olha para aquele homem e fala: pode ficar pior. Aí você diz assim: mas ele estava no templo. Irmão, Jesus sabia qual era a intenção daquele homem. Jesus sabia claramente qual era a intenção dele. Não era boa, não era boa. Se você ler a história e pegar os contextos e acompanhar comigo, do templo ao tanque era apenas alguns passos. O homem foi curado, pegou a tua cama, mas ficou rodando em volta do tanque o tempo todo. Olha só a insegurança, a incerteza. Ele não está ali no templo para adorar a Deus, mas pelo medo de ser livre, de sair daquele reduto e perder as suas mamatas, as suas miseráveis mamatas, porque ali no templo, se eu não conseguir trabalho, eu me jogo ao chão, alguém vai me ajudar, tem sempre alguém que me ajuda. Irmãos, aquele homem pensava em retroceder. Então, irmãos, todos os dias, ele começava a pensar consigo mesmo: eu tinha comida. E Jesus deu a chance dele recomeçar a vida. E ele quer retroceder, Jesus percebeu isso. E se você retroceder, vai ser pior. Você já viveu essa história? Quando você vai indo para um lugar, e você fala: está difícil, mas se retroceder é pior, você tem que ir. Você tem que encarar. Jesus está dizendo para ele: olha, eu te curei, a minha parte eu fiz, agora faça a tua. Faça a tua. Para você acha que é pior, mas olha para trás, tem alguém comendo banana e reclamando, porque está comendo banana e jogando a casca, mas tem alguém comendo a casca e agradecendo. Então você começa a olhar que nem tudo está perdido, que nem tudo está perdido. Jesus deu a chance para ele recomeçar, para ele subir, para ele crescer, e ele está pensando em voltar no passado, talvez até com saudade da sua paralisia. Misericórdia, misericórdia. Irmãos, tem pessoas que não dá nem para você orar para ele ficar curado, porque ele fala assim: pastor, e os meus benefícios? Como é que fica? Como é que ficam meus benefícios se Jesus me curar? Tem gente que chega no médico, o médico fala assim: ó, não tem mais jeito, você vai perder realmente a sua perna no seu braço. Aí ele começa a olhar assim: olha os benefícios, vou poder fazer isso, vou poder fazer aquilo, Outras pessoas chegam em casa glorificando a Deus, porque deu positivo a sua doença, porque deu positivo a minha doença, o meu problema. Porque você tem medo que Jesus te cure, você tem medo da tua liberdade, e Jesus está dizendo aqui hoje: em nome de Jesus, receba a tua liberdade, receba a tua liberdade, receba em nome de Jesus. E porque Jesus pergunta àquele homem, sabe, o que de pior poderia acontecer? Porque ele perderia sua credibilidade, principalmente com Deus. Se você retroceder, não haverá outra chance como essa. É a tua chance, é a tua vez, amados. Porque muitos casamentos se acabam. Não está no texto aqui não, tá, irmãos? Mas é Deus que está mandando dizer. Então eu estou dizendo, porque a esposa percebe quando o esposo entra na rotina do pouco trabalho, quando o esposo entra na rotina do pouco carinho, quando o esposo entra na rotina da pouca atenção aos filhos. Você acostuma nessa vidinha, mas a sua esposa e seus filhos não acostumam. Aí a vaca vai para o brejo, vai o boi também.
De repente vai a vacada, vai tudo para o brejo. Então, querido, eu nem sei se esse homem era casado, nem sei se ele tinha família, eu não sei. É Deus que está mandando dizer, eu vou dizer. Então, querido, mas Jesus chama a atenção dele, porque agora ele pode fazer algo e ele não quer fazer. Jesus está mandando dizer para você: olha, irmãos, hoje é o dia de Deus mandar dizer. Faça algo. Faça algo. Quem te paralisou não foi eu. Deus está mandando dizer: quem parou você não foi eu, foi homem. E se homem parou, eu não tenho culpa. Se você estagnou, alguém é culpado, não é você que parou. Irmãos, ele está curado, esse homem está com a paralisia, está paralítico da mente, ele está paralítico. Jesus quer curar o físico dele, mas quer curar a mente dele também, o coração dele, a alma dele, a paralisia espiritual dele. Peça para Deus nessa noite: Senhor, eu quero ser curado de corpo, mente e alma. Você precisa ser curado, nós, a igreja do Senhor Jesus precisa de cura. Eu não estou pregando só para vocês não, irmãos, estou pregando para mim também, porque pega para todo mundo. Mas quando Deus faz isso é porque Ele te ama, e Ele tem o óleo da vitória para você. Palavras de vitória, irmãos, vem mostrar o quanto você é importante para Deus. Em segundo lugar, em primeiro lugar, Jesus quer curar além da paralisia, Jesus quer curar a paralisia da mente. Amém? A paralisia da mente. Segundo lugar, que doença Jesus queria curar além da paralisia física desse homem? A sua baixa estima. A sua baixa estima. Enquanto eu vou, vai alguém na minha frente. Você já viu isso? Enquanto eu vou, diga comigo, enquanto eu vou, todo mundo vai na minha frente. Não fala isso, por favor. Enquanto eu vou, ninguém vai na minha frente, amém? Esse é o correto, é isso. Esse dia eu estava conversando com uma irmã, e ela conversando comigo: pastor, eu vou usar uma expressão que ela disse: alguém chutou meu traseiro. Eu falei: sabe por quê? Porque você estava na frente. Se tivesse atrás, ninguém chutava. Então você cuide com isso. Pastor, por que estão me perseguindo? Porque você é gente boa. Por que estão me perseguindo? Porque você é uma mulher de Deus, um homem de Deus. O diabo não persegue quem não presta já é dele. Entendeu? Eu falo assim: quem tem lata velha no seu quintal, não liga para o que tem, ele fica de olho no quintal dos outros. É isso que o diabo faz, é isso que o diabo quer. Então, queridos, muitas vezes nós temos uma baixa estima. Enquanto eu vou, pastor, todo mundo vai na minha frente. Então, como esse homem se sentia? Não consigo ser melhor que ninguém, não sou melhor, sou o pior de todos, todos estão à minha frente. Todas as vezes que eu tento ir, alguém vai na minha frente e tibum. Só que ele não disse nada para Jesus que todos foram curados. Ele só disse: eu sou o pior de todos. Irmãos, olha que o diabo está falando na tua mente. Aí repreenda em nome de Jesus. Diga para o diabo: eu sou o melhor de todos. Diga para ele: eu sou a melhor de todas. Você é melhor, porque o teu Deus é maior, é melhor. Não há Deus como nosso Deus. Ah, pastor, não consigo ser melhor que ninguém. Será que esse não é o seu pensamento? Todos estão à minha frente. Larga de vitimismo. Larga de vitimismo. Em 1986, quando eu fazia quimioterapia, eu gastei um tempo dos meus estudos para isso. Eu não podia estudar, não tinha como estudar. Para começar, paralisou um braço meu, por remédio errado. A mão que eu escrevi era direita. Eu tive que
reconquistar a mão esquerda. Então eu começava lá como um bebezinho de 2 anos, escrevendo tudo errado com a mão esquerda. Eu tocava violão com a mão direita. Aí com essa eu não conseguia, eu tinha que fazer o seguinte: segurar com essa e tentar dedilhar com essa. E foi virando de esquerda para direita, de direita para esquerda, mas eu fui me virando. Mas esse tempo que eu gastei, irmãos, fazendo quimioterapia, dos meus estudos, que o meu sonho era ser uma pessoa bem-sucedida, um engenheiro civil. Quando eu ouvia meus amigos lá na frente dizer: eu já me formei, eu já estou exercendo minha profissão, como você acha que eu me sentia? Eu me sentia lá embaixo, a minha autoestima caía, e eu me sentia péssimo. Eu imaginava: agora eu fiquei para trás, não dá mais para recomeçar a vida. Ainda vem um filho do Satanás e fala assim: Deus manda te dizer que vai ficar pior, que você vai morrer mesmo. Irmãos, a minha estima ficou lá embaixo, mas eu não desisti, até que um dia Deus falou comigo: chegou a hora de você recomeçar, vai que dá tempo. Cheguei em casa e falei para o meu pai: amola a enxada aí que eu vou para a roça. Você não vai não, filho, você é o nosso dodói. Meu pai, para me deixar feliz, colocava o carro na garagem, deixava a chave lá e falava assim: vai dar umas voltas, quer uma comidinha, quer que eu traga um docinho? Não é assim que a pessoa vai se sentindo? Oh meu Deus, autocomiseração, não é verdade? Isso é bom, mas até onde Deus quer isso para as nossas vidas? Meu pai achava que estava fazendo bem para mim, minha mãe, meus irmãos, eles estavam lascando com a minha vida. Irmãos, aí Deus falou comigo assim: você acha que não dá mais tempo? Mas dá tempo sim, vai em frente. Vai em frente, tem gente falando que você vai morrer, você vai viver. Irmãos, eu acho que eu já tapeei a morte várias vezes. Muitas vezes. A morte foi lograda, e vai ser muitas vezes. Sabe por quê? Porque quando a morte vier, eu já estarei nos braços do meu Deus. É assim que a gente tem que pensar. Ah pastor, mas você já foi um cara lascado da vida. Mas eu quero dizer para você, que todas as vezes que o diabo tentou me paralisar, ele quebrou a cara mais do que eu. Se está difícil para mim, imagina para Satanás, que perdeu todas. Eu quero dizer uma coisa para você: a minha alegria não são, a minha derrota não são os problemas da vida, a minha alegria é a vitória que esses problemas me traz. É assim que você tem que pensar. Então ouça Deus dizer: eu não conto com o teu passado, eu conto com o teu futuro. Eu não conto com o teu passado. Chegou a hora de você recomeçar. Agora você pode andar, amém, irmãos? Agora você pode se levantar. Agora você pode levar, trazer, caminhar com as suas pernas, em vez de ser ajudado, começar a ajudar. E foi isso que eu fiz. Deus está te dizendo aqui hoje: levanta, porque ainda dá tempo de prosperar. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu não sei porque Deus me trouxe aqui. Porque eu não consigo ver uma saída. Eu não consigo. Eu já estou pedindo para Deus o seguinte: meu Deus, me dê só o que eu preciso, já está bom, porque eu já estou cansada. E Deus manda te dizer: se eu quero a tua abundância, e você pede só o básico, a escolha é tua. A escolha é tua. Se eu quero te curar, mas você só está preocupado com o alívio da tua dor, a escolha é tua. A escolha é tua. O mesmo Deus que tira o alívio da dor não pode curar.
ore certo. Se Deus não quiser te curar, Ele vai falar: eu não vou te curar. Mas pelo menos você vai ter uma certeza do que Deus quer para a tua vida. Deus não quer meio crer, meia palavra, meia fé, meia bênção. Deus nunca dá meia bênção. E é isso que Deus está mandando te dizer, irmãos. Não, se perguntar para mim, é isso que eu queria te dizer? Não sei. É Deus que está mandando te dizer: você foi curado, você está abençoado em nome de Jesus, você é próspero em nome de Jesus, você é uma mulher, um homem de Deus, você está aqui hoje, porque Deus te trouxe aqui para te dizer isso. Porque tem muita gente paralisada espiritualmente, mais do que fisicamente. Tem muita gente doente que é mais curada do que você que está aqui hoje sem problema nenhum. E Deus está te dizendo: vá para frente. Você tem uma história que eu quero escrever ela, que eu quero que você escreva ela. Então, se você quer só um dia de mais ou menos, e pede esse dia mais ou menos para Deus, por que não pediu logo um dia de vitória? Porque você já não pediu logo um dia de vitória? Que culpa Deus vai ter, se Deus quer te prosperar, te abençoar, sabe, e você só pede condições para o básico. Deus não vai te dar aquilo que você precisa. Peça, irmãos. Eu falo assim, o não você já tem, as portas que você bate é sempre não, não é verdade? Mas a Bíblia diz que o sim de Jesus você também pode ter ele. Amém? O sim de Jesus você pode ter ele. Jesus olha para um homem que está enfermo e fala assim: olha, você pode, você crê? Ele diz: eu creio, só que me ajude na minha falta de fé. E Jesus foi lá e fez o milagre. Então, querido, não reclame daquilo que você tolera. Dá para aguentar. Não dá para comer a carne de primeira, mas eu como a costelinha. A costelinha é boa, né, irmãos? É mais ou menos, é boa. Não dá para fazer o que está. Deus me dando o básico, está bom. Irmãos, esse tipo de oração é uma oração de alguém que está com a baixa estima. Deus tem o muito para nos dar, amém, irmãos? Deus tem o muito para te dar. Você crê? Glorifica a Deus. Vou terminar. Glorifica a Deus, aleluia. Deus tem mais para te dar do que você possa imaginar. Olhando para o meu passado, eu nem acredito que eu estou aqui hoje. Acredito porque eu sei que Deus é comigo. Olhando para o teu passado, você sabe que Deus já te livrou muitas vezes. Você está aqui porque Deus tem um apreço muito grande por tua vida. Em terceiro lugar, o que Jesus quer fazer mais na vida desse homem? Primeiro, curar a paralisia da mente. Segundo, curar sua autoestima. Terceiro, apagar o seu passado. Diga comigo: apagar o passado é muito fácil. Diga comigo bem alto: é fácil apagar o passado, irmãos? Irmãos, o que esse coxo fazia ali? No verso 3, ele esperava o quê? O mover das águas. Todos esperavam isso. Há quanto tempo ele esperava? 38 anos. Verso 5. Quando chega no verso 8, o que Jesus disse a ele? Levanta-te. Levanta-te. Ele está ali esperando o movimento das águas. Ele está ali esperando alguma coisa acontecer. Há 38 anos. No verso 8, Jesus chega para ele e diz assim: levanta e anda. O que Jesus está querendo dizer? Chega de passado. O teu passado acabou. Se você acha que o teu passado te importa, para Deus não importa nem um pouco. Nem um pouco. Irmãos, e como as pessoas andam no passado? No passado. Diz que a multidão que está no passado é maior do que a multidão que está no futuro. Todos os dias tem pessoas entrando no seu sepulcro e chorando
o seu próprio cadáver. Todos os dias. Tem pessoas se lamentando, pessoas paralisadas no passado, parada no passado. Chega de passado. Jesus manda te dizer: o passado teu não me importa mais. Uns estão se culpando por causa do passado, outros estão olhando para o teu passado e olhando com piedade de si mesmo. Não consegue ir para frente porque não consegue de esquecer a sua miserável vida do passado. Olha o que diz Hebreus 8:12: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei mais. Então esqueça, se o ontem não é mais teu para recuperar, o amanhã é teu para ganhar. Guarde esta palavra: se o ontem não é mais meu para recuperar, eu tenho que me preocupar com o que tem pela frente para mim ganhar, que Deus vai me dar. Irmão, glorifica a Deus, parece que vocês estão perto do tanque. Não está vendo Jesus passar, não está vendo Jesus olhar e falar para você: quer ser curado, quer ser curada. Reaja esse seu coração diante de Deus, abrace o teu futuro, esquece o teu passado. Se o teu ontem não é teu para você recuperar, irmãos, o amanhã é teu para ganhar. Pense nisso. A verdadeira cura, irmão, só acontece quando apagamos o passado. Só acontece quando apagamos o passado, principalmente perdoando. Tem gente que tem trocado perdão por sentimento. É mentira, irmãos. Perdão tem que ser perdão, não sentimento não. Não, eu não tenho mágoa, só tenho sentimento. Todo sentimento é gerado de mágoa. E Deus está mandando dizer em nome de Jesus: apague isso, ou senão eu te apago. Apague isso, senão eu te apago. Não, Deus também não fala isso, é você que se apaga. Então, queridos, sabe por que muitos não se levantam do chão? Como esse homem estava lá 38 anos, não conseguia se levantar, e tantos outros não conseguiram se levantar, porque quer recuperar o passado para vingar o futuro. Sabe o que essas pessoas vão dizer? Espere, porque mais cedo ou mais tarde eu vou me vingar. Eu estava orando para um irmão, até faleceu, e esse irmão falou assim para mim: pastor, ore por mim, porque quando eu sair do hospital aqui, eu tenho umas contas para acertar. Eu falei: deve ser dinheiro, né? E Deus me revelou na hora: a conta que ele quer acertar é vingança. Aí eu falei assim: e se o senhor não puder sair daqui, o que o senhor vai fazer? Vai levar para o túmulo? Ele começou a chorar. Ele falou assim: se Deus me curar, eu vou levar alguém para o túmulo. Mas se Jesus não me curar, eu quero ir para o túmulo sarado. Eu falei: então sim, é melhor eu orar para o senhor continuar doente. Porque o senhor precisa sarar da tua alma. Orei com ele, chorou. Pedi para ele falar o nome da pessoa. Ele: não vou falar. Fala o nome da pessoa, senão... Depois ele falou. Quando ele falou, eu tive que dar um recado para a esposa: seu marido viajou com Jesus. Viajou com Jesus. Irmãos, então não tente recuperar o passado para vingar o futuro. Não coloque em ninguém a sua culpa. Olhe para Jesus, Ele é o consumador da tua fé. Ele é autor da tua fé. Deus sabe se a tua intenção é ser curada para mudar de vida, ou piorar a vida dos outros, ou a tua própria vida. Sabe qual é o maior mal de muita gente? É a saúde e a prosperidade que Deus dá a ela. Esse é o pior mal. Porque tem tanta gente na miséria? Porque Deus sabe que o dia que curar essas pessoas, a intenção delas não são boas. Sabia que os propósitos precedem ou tarda a bênção?
na mesma proporção da fé. Sabia disso? Guarde isso na mente, irmão. Estou encerrando, mas você precisa aprender isso, eu também. Você sabia que os propósitos precedem ou retardam a bênção na mesma proporção da fé? Olha o que a Bíblia diz em Tiago capítulo 2, o verso 20. Você pode ter muita fé, irmãos, você pode ter muita fé, mas as obras também contam. Olha o que está dizendo aí. Quero, pois, assegurar-te, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é morta. É por isso que eu estou falando, olha, preste bem atenção comigo, se a tua intenção, as tuas intenções, os teus propósitos, não for saudável, a tua fé não vale de nada. Não adianta você orar com fé. O macumbeiro também tem fé, o feiticeiro também tem fé, tem muita gente que não teme a Deus e tem fé, mas o que vale na vida do cristão são os propósitos com a fé. A fé sem as obras é morta. O verdadeiro milagre não acontece quando Deus recupera o teu hoje, mas quando você esquece o teu ontem malvado. É isso, irmãos. É quando Deus apaga o teu ontem. Olha o que diz Filipenses 3,13: esqueço-me das coisas que atrás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Vou te dar um conselho. Sabe esse tigre que arranha você todo dia e que sempre te arranhou? O tigre do passado, enquanto você estiver brigando com ele, você será arranhado. E olha lá se ele não te matar. Então, largue de brigar com esse tigre do passado, que está te arranhando, te arrebentando. Vá para outra dimensão, irmãos. Vá para outra dimensão, não seja que nem galo de briga. Você tira a parte, ele vai lá, que nem cão que briga. Joga água aí que ele briga mais. Larga o teu passado para lá, abrace Jesus. Sabe, querido, é isso que Jesus quer falar com você. Jesus quer te levar para outra dimensão. Você recebe isso? Glória a Deus, glória a Deus. O coxo poderia sair dali andando, mas se Jesus não desse uma lição para ele, ele ia continuar paralítico da alma, paralítico da mente. E ele então agora é livre, ele pode ser livre, ele saiu da gaiola, agora ele não precisa mais voltar lá, ninguém vai para o amanhã sem não apagar o ontem. Então Jesus ensina uma lição: você prefere voltar para o seu passado e ser pior do que antes, ou você quer ir para o futuro? Eu começo a imaginar um monte de coisa. Se ele voltasse para o passado, será que ele seria ajudado? Será que os filhos, será que a família ajudaria ele? Será que os amigos ajudariam ele? Irmão, Jesus quer fazer contigo muito além do que você acha que é necessário. Eu quero profetizar para você que está pedindo condições para pagar o teu aluguel, profetizar uma casa. Para você que está pedindo condições para comprar uma bicicleta, se bem que é necessário, né, irmãos? Né, os barrigudinhos aí, é necessário uma bicicleta, né, Gilmar? Né? É bom, mas que venha também a moto, que venha também o carro, não é isso? Jesus quer dar além do que você acha necessário. Ah, pastor, mas Deus vai me dar o quê? Pode dar um filho. Ah, pastor, a minha idade, não importa. Deus está contigo. Ele quer te levar para uma outra dimensão, como levou Sara, como levou Abraão. É Deus falando. Não sei há quanto tempo você está à espera, nessa expectativa, nessa esperança que nunca chega, mas Deus está dizendo assim: põe o teu olho em mim, olha para mim, levanta do teu chão, eu vou te escrever uma nova história. Lamassuri Andalaia, vamos ficar em pé.